Outro argumento bastante comum é o de que Israel é protegido pelo cartel oligopólio midiático capitalista ocidental pró-Estados Unidos imperialista. Mas não é isso que se verifica nas manchetes internacionais, seja no Brasil ou nas principais metrópoles ocidentais. Quando se fala em Israel, quase sempre se noticia fatos que se referem a bombardeios por parte de suas forças armadas sobre territórios vizinhos, destacando o número de vítimas fatais, coberturas específicas sobre algumas delas, especialmente quando se tratam de crianças, idosos, mulheres, a partir de imagens, trechos de vídeos, habitantes revoltados com a situação, claro, não raro explorando o contraste entre as forças militares de Israel extremamente bem equipadas, ao lado de bairros pobres em ruínas, muitas vezes com crianças, atacando pedras sobre tanques de guerra. Então, o cidadão médio que assiste uma notícia dessa, no horário de almoço ou jantando em casa com a família, o que ele pensa disso? Muitas vezes a ideia que passa é que o governo de Israel simplesmente decidiu cometer maldade e sair por aí matando pessoas de outra etnia por racismo, pois pouco ou nada se explica sobre o contexto daquela situação. Ainda que o pretexto para se aplicar uma dura operação militar como essas, onde se presume haver a possibilidade de ferir e matar pessoas inocentes, seja o mais estapafúrdio possível, ainda assim se recorre a alguma. A gente tem um exemplo emblemático do caso das armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que ninguém acreditava e mesmo assim, Washington, o governo Bush, precisava de algum pretexto qualquer. E aí a criatividade dos generais não tem limite. Porém, quando se trata de Israel e esses bombardeios, se omite esse contexto, o porquê daquela operação, por que ela iniciou, por que se recorreu a isso. Não se aprofunda o debate. Agora, isso é defender Israel? Se Israel realmente tem o domínio do oligopólio midiático ocidental, como muitos dizem, por que eles não se esforçam para mostrar, pelo menos a versão deles, ainda que fosse uma mentira, ainda que manipulasse como os Estados Unidos fazem? Mas não existe isso. O que existe são essas pequenas reportagens mostrando só o lado negativo de Israel. Muito pouco se comenta. Inclusive, no atual caso da jornalista da Al Jazeera, está todo mundo revoltado, claro. É lamentável a morte de qualquer pessoa. Mas como começou aquilo? Por que a polícia estava atrás de pessoas à toa? Não. As pessoas que morreram dentro de Israel, às vezes por facada pelas costas, tiros, a esmo, porque uma vida é mais importante que a outra. Não estou justificando a morte. E outra coisa, sobre esse caso da jornalista, não se sabe quem atirou nela. Israel se propôs a estabelecer uma investigação conjunta, num conflito. Acho que isso que é o razoável. É a mesma coisa lá com a Rússia. E a autoridade ali palestina não permitiu. O básico seria saber a origem da munição. É o básico. Não deixou por quê? E ao mesmo tempo acusam Israel, sem prova. O que Israel ganharia com isso? Nesse contexto que ele está, que aí é outra questão, Acho que muita gente dizia que Israel era totalmente pró-Estados Unidos, mas a diplomacia israelense está numa sinuca de bico, como já mencionaram aí, esse termo gostei, porque ela está dividida. A Rússia ela tem uma influência muito grande ali. Isso vem desde a origem do Estado de Israel moderno. Então, esse era outro mito que tem caído e muita gente tem resistido a discutir isso. Então, para mim caiu por terra esse mito de que são judeus sionistas que controlam os editoriais dos grandes jornais. Então, por que não mostra alguma coisa positiva de Israel? Outra coisa que muita gente diz é que judeus e sionistas controlam também Hollywood. Além de controlarem o jornalismo ocidental ou mundial, controlam também a maior indústria de audiovisual, de cinema, de entretenimento. Mas aí eu me pergunto, quantos filmes, sucesso de bilheteria tem sobre a Guerra dos 6 Dias, enaltecendo o exército israelense e tantas outras guerras? Quantos filmes mostram Tel Aviv, Jerusalém, com um pano de fundo, com histórias interessantes se passando ali, tentando mostrar o lado bom de Israel? Quantos filmes a gente tem sobre isso?
Cadê os seriados? Não tem. Cadê esse cinema? Cadê essa Hollywood enaltecendo Israel? Logo eles, que são sionistas, que querem tornar Israel o centro do mundo. Porque, então cadê? Que imperialismo é esse? Então isso aí pra mim é um tanto contraditório. Tem um argumento bastante comum que é a ajuda americana, né, dos Estados Unidos. É verdade que Israel recebe muita ajuda, né, dos norte-americanos. Porém, não se trata do lobby armamentista. É do lobby cristão protestante. Se não me engano, posso estar errado, a gente pode ver isso melhor. Agora, por que isso ocorre? Porque Israel é uma terra importante espiritualmente para eles, para esses cristãos que visitam Jerusalém, tem ali uma indústria do turismo religioso, né? Então é natural que isso ocorra. Trata-se de um sítio arqueológico tão importante para eles quanto Meca é para os muçulmanos, né? Então muitos políticos, principalmente do Partido Republicano dos Estados Unidos, respondem por essa ajuda em função do seu colégio eleitoral, digamos assim. Bom, por que eu simpatizo com o sionismo? O sionismo está relacionado a uma mitologia antiga que chegou até nós através da colonização europeia, portuguesa, que é a respeito do desejo de um povo que teria sido escravizado por um império, de buscar se libertar dele, né, do seu jugo, e buscar uma terra para se estabelecer e prosperar. Esse é o cerne da religião judaico-cristã. Segundo se conta, o povo, ou um dos povos que carrega esse mito como parte, né, da sua própria constituição, né, que é o povo de Israel, contada na Bíblia, sucumbiu em uma invasão estrangeira, o Império Romano, e daí se espalhou pelo mundo, pela Europa, pela África. Passado vários séculos, parte desse povo ainda supostamente carregava traços dessa etnia, né, costumes, crenças, que incluía essa própria mitologia de volta à sua terra, e aos poucos se tentava realizar o que acreditavam ter sido feito por seus antepassados, muitos séculos antes. E daí, em determinada época, um grupo de intelectuais passou a se engajar de maneira mais pragmática, e isso coincidia com muitas transformações sociais que ocorriam pelo mundo, principalmente na Europa. Era a época das revoluções liberais, né, do crescimento de movimentos nacionalistas, né, de unificação, a ascensão do poder das oligarquias liberais burguesas, né, era a ascensão do capitalismo, né, liberal. Então, esses idealistas, né, buscaram fomento, buscaram ajuda de todo tipo de personalidade poderosa, ainda de forma separada. E cada um foi buscando ajuda de pessoas poderosas, ricas, né, que simpatizassem com a causa. E aí é claro que cada filantropo, magnata, estadista não faria isso, né, sem algum interesse, e reivindicaria eventuais frutos dessa empreitada. Isso é natural. A vida não é um conto de fadas, né? E conforme esse movimento ia tomando determinada importância, né, tanto o Império Britânico como Napoleão, Hitler, Stalin se envolveram de alguma forma nesse fenômeno. E, claro, provavelmente por motivações próprias. E daí eu não duvido que a perseguição que ficou mais evidente por conta da Segunda Guerra Mundial tenha sido sim explorado por esses idealistas para favorecer nessa iniciativa. Por outro lado, isso também não tira a legitimidade desse movimento. Como eu disse, eu simpatizo com o sionismo, o que não significa que eu concorde com todas as condutas realizadas com o objetivo de estabelecer o atual Estado de Israel. Como analogia, o fato de alguém simpatizar com o socialismo ou com o nacionalismo não implica ela concordar com todo tipo de prática realizada com seu propósito. Quanto à Israel moderna, conforme eu já argumentei, há uma série de críticas que são tanto quanto exageradas, desproporcionais. Por outro lado, eu também não nego imperfeições, defeitos que devem ser corrigidos. Mas talvez a realidade seja um meio termo,
que, segundo minha percepção, parece compor uma sociedade relativamente bem-sucedida, que seria o mais importante. E esse movimento específico, logrando êxito, significaria a possibilidade do sionismo ser visto como uma ideologia viável em termos mais genéricos, ou seja, valendo para todo tipo de gente, em que não seria impossível pessoas insatisfeitas com o estado atual das coisas, do estilo de vida das cidades modernas, né, a Babilônia, formar sociedades alternativas. Então, para mim, o sionismo emana valores como autodeterminação dos povos, libertação, cooperativismo, socialismo. Israel, ainda que com seus defeitos, ninguém pode negar que conseguiu desenvolver uma agricultura sustentável numa terra pouco fértil, enfrentou a questão da escassez de água, né? Consegue oferecer uma educação de qualidade para as crianças, né? Uma qualidade de vida minimamente decente, equitativa. Há quem diga que tudo isso se deve meramente à ajuda estrangeira ou atividades econômicas pouco legítimas, digamos assim. Eu discordo, isso teria que ser melhor avaliado. Outra coisa, repara que Israel não é repleta daqueles arranha-céus, resorts luxuosos, como se vê em Dubai, no Catar, em outros países próximos ali, né, do Oriente Médio. Muitos deles denunciados por maus tratos a trabalhadores imigrantes, né, repleto de autoritarismo, desigualdade de renda absurda. E como eu mencionei, ele tem uma série de mitos, essa coisa de que Israel faz apartheid de palestinos. Não, eu pesquisei aqui, a gente pode confirmar depois. Parece que Israel tem uma das maiores taxas de população imigrante. Lembrando, não é uma terra abundante em petróleo e recursos naturais, terras férteis. Mas mesmo assim ela conseguiu se desenvolver em qualquer país do mundo. Existem restrições para a entrada de imigrantes em qualquer país. Não dá para chegar e sair entrando assim. E naturalmente, como Israel é cercada de povoados pobres, é natural que haja uma onda de migrações que a gente não pode ser hipócrita e achar que tá bom, vamos deixar todo mundo entrar mesmo sem ter emprego para ninguém. É complicado fazer esse tipo de julgamento. Agora, existe, e Israel tem programas que buscam pessoas, né? E aí tem critérios. Tudo bem, a gente pode ver isso. Os outros países também têm critérios para entrada, mas eles buscam pessoas, inclusive de pele negra. E isso aí é interessante também. Eles não negam a origem, a ancestralidade deles. É comum com os semitas, né, da Etiópia. Então não tem esse racismo. Uma história interessante a respeito dessa minha simpatia pelo sionismo. Eu argumentei a respeito disso com uma pessoa, muito gente boa. Ele me indicou um vídeo de um rapaz e ele se dedicou a um estudo para denunciar, digamos assim, os aspectos negativos do sionismo. E ele recorreu ao grande ideólogo, né, desse sionismo moderno, Theodor Herzl, alguma coisa assim. E a pesquisa desse sujeito é muito bem feita porque ele conseguiu acessar o diário pessoal desse sujeito, que é o principal nome do sionismo. É mais de 1 hora de vídeo assim, então ele aborda muitos detalhes desse sujeito, desse intelectual, que recorre à família Rothschild britânica, né? Então ele traz muitos detalhes interessantes dessa empreitada. Só que, enquanto ele argumenta de maneira assim negativa a empreitada do Theodor, eu assisti esse vídeo de boa vontade, né? Acredite quem quiser, porque eu busco mesmo entender as coisas. Se tiver que mudar de opinião, eu mudo, não tem problema. Então, a partir de certo momento, eu comecei a enxergar a história dele como uma coisa das mais bonitas possíveis, porque diferente do que muita gente pensa, ele não consegue uma adesão, ele é desacreditado, ele é visto como um idealista exagerado, ele é um visionário desacreditado, mas ele luta, ele é insistente e ele desabafa ali as decepções
com essas famílias ricas. Ele tenta uma, depois tenta outra. É uma história bastante, eu vejo como nobre. A pessoa pode discordar da ideia do estabelecimento do Estado de Israel, mas não tem como olhar a história desse sujeito e enxergar maldade ali. Ele realmente acreditava que era necessário, né? Ele aposta tudo na vida, ele se dedica de corpo e alma. Pelo menos foi essa a minha impressão. Eu posso rever, mas então geralmente a pessoa pensa que ele é um cara já influente, rico, que chegou lá, se reuniu com os magnatas e falou: bora, é isso aí mesmo, vamos dominar o Oriente Médio. Não foi assim. Não foi assim. Sobre essa questão de Israel servir de exemplo, né, para outros países, pouca gente presta atenção que do pós-guerra para cá, Israel é a única região que passou de subdesenvolvida para desenvolvida, ainda que não seja, como eu falei, não é entre as mais ricas também não, mas conseguiu um padrão de vida bastante interessante, né? Tem gente que atribui isso a meramente ajuda, né, de norte-americanos, mas eu acredito que não seja isso. Mas, por exemplo, eu acabei de pesquisar a respeito, até postei. Israel venceu a hiperinflação, que começou nos anos 80, que atingiu os países emergentes, né, incluindo o Brasil. E como que Israel resolveu essa hiperinflação com um plano monetário que é idêntico ao plano cruzado? Só que Israel soube lidar com a sabotagem, né? Diferentemente do Brasil, que não conseguiu. Tem gente aí que admira Enéas. Enéas defendia o plano cruzado. Ele botava muita fé nisso. E tem gente que acha que não deu certo porque congelamento é errado, não pode haver intervenção do Estado nesse sentido. Isso é a conversa do consenso de Washington. Israel ignorou isso, fez congelamento, combateu as tentativas lá de sabotagem, né? O pessoal especulando preço, corrigiu a questão da inércia inflacionária, né? Da indexação. Seria um caso a se abordar. Agora, alguém aí já ouviu falar disso? Tem artigo na academia científica explorando esse fenômeno? Não. E o que vendem pra gente? Que a solução é arrochar, né? Reduzir a moeda e gerar desemprego para enfrentar a inflação. E a gente vê o porquê que tentam esconder Israel, como é que as pessoas vivem falando da guerra da água, que vai haver guerra por falta da água. Eles foram lá e desenvolveram um mecanismo de tirar o sal da água do mar. E aí? Isso aí acaba com uma série de possíveis conflitos. Então, para finalizar aqui, deixando claro, não estou dizendo que Israel é uma perfeição, é óbvio que não. Que muitas das críticas que fazem a Israel são coisas que quase todos os países cometem, inclusive os nossos governos, nossos governantes. Então, tem essa coisa do duplo padrão, né? Que é lamentável. E por isso que muita gente atribui isso ao antissemitismo, porque fala assim, pô, estão pegando no pé de Israel porque um policial agrediu uma mulher, uma covardia. Tá vendo aí, Israel é um estado que tem que desaparecer. Mas como assim? No Brasil não tem isso? O que mais tem? Qualquer país subdesenvolvido e até países desenvolvidos, a gente viu, principalmente aí nesses 2 últimos anos, quanta atrocidade, né? Então por que só lá que o Estado tem que desaparecer por conta de uma falha dessa? Que muitas vezes esses policiais são punidos. Eu já vi, posso até mostrar reportagens de policiais de Israel sendo condenados, punidos por conta desse tipo de abuso. Outra coisa, os estados vizinhos ali, o Egito, eu assisti num vídeo uma repressão a uma primavera dessas aí, era bala não era bala de borracha, era bala letal, munição letal. Então acho que há um julgamento desproporcional. E é mais ou menos isso que eu tenho para dizer, com todo respeito. Estou aberto aí, quem quiser conversar, mas infelizmente as pessoas
quando eu mostro esse meu posicionamento, muitas ficam chateadas e até deixam de falar comigo. Mas o que eu ganho com isso? Eu tô buscando simplesmente, enfim, tentar entender um pouco melhor esse mundo. Valeu, um abraço.